Jesus, a ressurreição e a vida. No livro de João, capítulo 11, versos 25 e 26, Jesus deixa uma mensagem importante que pode mudar o destino eterno do homem. No verso 25, Jesus declara: "Eu sou a ressurreição e a vida." Essas palavras revelam o poder e a autoridade de Jesus sobre a morte e a vida. Como a ressurreição, ele tem o poder de trazer a vida àqueles que estavam mortos espiritualmente, trazendo-os à salvação e ao relacionamento com Deus. Como a vida, ele é a fonte da vida eterna, oferecendo a todos que creem uma vida plena e abundante aqui na terra, e a promessa de vida eterna com ele no céu. A promessa de Jesus como a ressurreição e a vida é confirmada por outros versículos bíblicos. Em João capítulo 14, verso 6, Jesus afirma: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Essa declaração enfatiza que a vida eterna só pode ser alcançada através de Jesus, reconhecendo sua divindade e entregando-se a Ele como Senhor e Salvador. Além disso, na primeira epístola de João, capítulo 5, versos 11 e 12, lemos: "E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida." Esses versículos ressaltam a importância de receber Jesus em nossas vidas para termos a vida eterna. Ele é a fonte dessa vida, e somente através dele podemos experimentá-la plenamente. No mesmo versículo 25, Jesus continua dizendo: "Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá." Aqui, Jesus está se referindo àqueles que morreram fisicamente, mas que creram nele durante suas vidas terrenas. A promessa é de que, mesmo que tenhamos enfrentado a morte física, nossa fé em Jesus nos traz a esperança da ressurreição e da vida eterna. Essa promessa é amplamente abordada nas Escrituras. Na primeira carta, Tessalonicenses, capítulos 4, versos 16 e 17, encontramos uma descrição do evento conhecido como a ressurreição dos mortos em Cristo. "Porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor." Esses versículos revelam a esperança gloriosa da ressurreição para todos os que morreram em Cristo. Aqueles que estão mortos em Cristo serão ressuscitados primeiro, e os que ainda estiverem vivos serão transformados para encontrarem o Senhor nos ares, desfrutando da vida eterna com Ele. No versículo 26, Jesus afirma: "E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá." Aqui, Jesus está se referindo àqueles que estão vivos no momento em que Ele pronunciou essas palavras. Ele promete que aqueles que vivem e creem nele nunca morrerão. Embora possamos experimentar a morte física, a morte espiritual não tem poder sobre nós. A vida eterna em Jesus começa no momento em que colocamos nossa fé nele, e essa vida é eterna e inabalável. Essa promessa também é confirmada em outras passagens bíblicas. Em João capítulo 3, verso 16, lemos: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." Essas palavras de Jesus mostram o amor de Deus por nós e seu plano de salvação. Aqueles que creem em Jesus têm a promessa de vida eterna e não perecerão. Outro versículo relevante é João capítulo 5, versos 24, diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida." Nesse versículo, Jesus reforça que a vida eterna é para aqueles que ouvem sua palavra, creem em Deus e aceitam o dom da salvação. Aqueles que têm Jesus têm passado da morte espiritual para a vida eterna. A importância da fé em Jesus para a vida eterna. Além de declarar que Ele é a ressurreição e a vida, Jesus faz uma pergunta desafiadora no final do versículo 26. "Crês tu isso?" Essa pergunta direta nos leva a refletir sobre a importância da fé em Jesus para receber a vida eterna. A fé desempenha um papel fundamental na nossa relação com Deus e na garantia da vida eterna. Em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, a Bíblia nos diz: "Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A
salvação e a vida eterna não podem ser alcançadas por mérito próprio ou boas obras, mas são recebidas pela graça de Deus, através da fé em Jesus Cristo. Hebreus capítulo 11, verso 6, também nos ensina sobre a importância da fé. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A fé é essencial para agradar a Deus e para ter comunhão com Ele. Aqueles que desejam receber a vida eterna devem crer em Jesus como o único caminho para Deus e confiar em sua obra redentora na cruz. A vida eterna não é algo que podemos conquistar por nossos próprios esforços, mas é um presente gracioso de Deus. Em Romanos capítulo 6, versos 23, lemos: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. A vida eterna é um dom gratuito que Deus nos oferece através de Jesus Cristo. Não é algo que podemos merecer, mas é um presente baseado em sua graça e amor por nós. Além disso, Jesus afirmou em João capítulo 6, versos 40: Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aqui, Jesus reafirma que a vida eterna é o desejo de Deus para todos aqueles que creem nele. É um presente divino que inclui a promessa de ressurreição no último dia. Essa mensagem é inspirada e baseada no que a Bíblia fala sobre a salvação do homem. Lembramos que ao homem é dado a oportunidade de escolher o caminho, seja ele bom ou ruim aos olhos de Deus. Espero que Deus ilumine sua vida e te dê graça e sabedoria nessa escolha. Meu desejo pessoal é que você esteja sempre bem, junto aos que você ama. Um forte abraço. E não esqueça de deixar o like e inscrever-se no canal.